Olá, bom dia a todos. Professora Devail de Língua Portuguesa. Que Deus nos abençoe sempre. Agora nós estamos na atividade número 8, que corresponde aos dias 31 de maio, 1, 2, 7, 8 e 9 de junho. Ok? Vocês têm o prazo de 15 dias para fazê-las, as atividades propostas aqui, e depois enviar uma foto no meu WhatsApp. Eu gostaria que quando vocês enviassem a foto das atividades dessas aulas aqui, vocês tirassem uma foto de vocês também junto e mandassem, ok? Porque eu vou precisar de fazer um relatório e vou ter que colocar algumas imagens, então eu vou colocar algumas imagens de vocês realizando as atividades, beleza? Então quem puder, tire uma foto fazendo a atividade e envia ela para mim, ok? Obrigado. Então, continuando, o que a gente vai fazer aqui, né? Leia com atenção, assista ao vídeo e depois copie as atividades e tente respondê-las. As atividades, elas estão aonde? No seu livro de português, nas páginas 46, 47 e 48, beleza? Nós temos aqui a continuação agora, que nós estamos trabalhando o que? Estamos trabalhando a crônica, né? Que é uma narrativa e ela conta os fatos do cotidiano, do dia a dia, né? Fatos fictícios, ok? Aí na aula anterior, nas atividades anteriores, foi até a número 9. Agora, dando sequência, então, vocês vão fazer a número 10. O que está pedindo a número 10? Olha só. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que vocês vão marcar um X na correta. O vendedor pede a ele que desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos ou desenhe. Então, vocês vão marcar um X na correta, beleza? A número 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Então vocês vão copiar, vão lá na crônica, vão lê-la novamente e vão tirar pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado por ele, beleza? Aí vocês vão escrever aqui, ok? A número 12. Em sua opinião, olha só, é a opinião sua. O vendedor foi paciente com o comprador? Sim ou não? Vocês vão colocar, se ele foi paciente, vocês vão colocar o que? Sim ou não, beleza? Então é uma opinião sua. Se você acha que ele foi paciente, sim. Se ele acha que ele não foi paciente, não. Beleza? Continuando, ó. Linguagem e construção do texto. Ao responder às questões da seção Compreensão do texto, você viu que há vários elementos da crônica. Vamos lembrar, olha só. Então nós estamos trabalhando o que? Crônica, que é o que? Uma narrativa que trata dos fatos do cotidiano, né? Que é o dia a dia do que? Das pessoas. Fatos esses que podem ser, na grande maioria das vezes, fictícios, ok? Quando fala fictício, são fatos inventados, né? Fatos possíveis, beleza? Então nós temos, olha só, a narrativa, né? Que é a crônica aí no caso, nós temos o que? Quem participa da narrativa é chamado de quê? De personagens. O que acontece? Então, o que acontece no transcorrer
da narrativa a gente chama de ação ou enredo, ok? Esse aqui é importante, a gente vai falar já já sobre ele. Onde acontece, né? Em que local acontece, é chamado espaço. E quem conta a história ali da narrativa é chamado de narrador. Quando acontece a ação, né? Aí nós temos o que? O tempo, né? Quando aconteceu a ação, o tempo, beleza? Então observem só aqui embaixo o que está dizendo, ó. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que, como toda narrativa... Bom, desculpem, vou voltar atrás, tá bom? A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Olha só, beleza? Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes formam o enredo, que é essa parte aqui que eu falei para vocês, ó, que a gente ia falar sobre elas. Então, a ação, a sequência, né, de acontecimentos ali na narrativa, nós chamamos de enredo, olha só. E aí o enredo, que é a ação ali, ele tem a situação inicial. Qual que é a situação inicial? É aquela que apresenta o início da história, ok? Depois nós temos o que? A complicação ou desequilíbrio, que vai acontecer o que? Nessa parte acontece uma alteração da situação inicial, beleza? E depois nós temos o clímax, tá? O clímax, ou momento de maior tensão. Então, como o próprio nome diz, o clímax é o ponto mais alto do conflito, né? Ou seja, dos acontecimentos ali, da ação. É um momento de maior tensão, beleza? E aqui nós temos o desfecho ou final, que como o próprio nome também está dizendo, ó, desfecho é como termina, né? Então ele vai apresentar a situação final ou a conclusão dos acontecimentos. Então ele vai estar o quê? Finalizando. Então o enredo ele tem toda essa sequência aqui então. Então vamos lá de novo. Ó. O enredo tem a situação inicial, depois da situação inicial vem o quê? Momento de complicação, e depois tem o clímax e depois o final, que é o desfecho, beleza? Continuando então, nós temos aqui na sequência o seguinte, olha só o que está pedindo, ó. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo, que nós acabamos de falar ali em cima, no caso dessa crônica, beleza? Aí a letra A, ó. Situação inicial. Qual foi a situação inicial? O que aconteceu na situação inicial? Vocês vão marcar um X na que for correta. Duas pessoas se encontram na rua. Foi isso que aconteceu no início? Ó, um comprador entra na loja. Foi isso que aconteceu? Um vendedor discute com um comprador. Então, vocês vão marcar um X no que aconteceu no início. Qual foi a situação inicial? Né? Será que um comprador entra na loja? Qual seria aí? Vocês, com base no que vocês leram a crônica e com base no que nós já falamos, marquem um X na que for correta, beleza? A letra B, complicação. A complicação. Depois da situação inicial, vem o que? Vem o conflito. Então, veio uma complicaçãozinha. O que aconteceu? O comprador quer comprar algo que a loja não tem. O vendedor não dá atenção ao comprador. O comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Hein? Marque um X na que for correta. Beleza? A letra C, o clímax,
né? Que é o ponto mais alto da ação ali, o momento de maior tensão. O vendedor perde a paciência. O comprador quer chamar o gerente. O comprador não sabe desenhar. Vocês vão marcar um X na que for correta. A letra D. E o desfecho, que é como termina tudo, né? O final. O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor. O comprador e o vendedor não se entendem. Vocês vão marcar também aqui um X na que for correta, na que for o desfecho, que é a situação final. Beleza? Continuando. Olha só o que nós temos abaixo. A conversa na narrativa, a fala e a escrita. Então, número 1. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas, né? Nós já trabalhamos os sinais, principalmente falamos sobre aspas, ó. O que as aspas indicam nessa crônica? O que elas estão indicando? Vocês vão marcar um X também, no que for correto, ó. Então, elas marcam as falas de cada um dos personagens? Ou será que elas destacam as palavras? Ou será que elas separam trechos que foram escritos por outro autor? Vocês vão marcar um X na que vocês acharem aí que seja correta. Beleza? A número 2. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, que no caso foram quem? Vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O que aconteceu que dificultou o fato dessa comunicação aí entre vendedor e comprador? Que fato, né? Olha a dica para vocês, o fato de que o comprador não teria o quê? Ele não estava se lembrando, né, do que ele queria comprar, ou seja, o comprador ele tinha esquecido o nome do objeto que queria comprar. Então isso, ó, dificultou o quê? O sucesso dessa comunicação. Beleza? A número 3. Compare estas falas dos personagens. Então nós temos aqui, ó, desse lado nós temos as falas de quem? Do comprador. E desse lado aqui nós temos as falas de quem? Do vendedor. Aí a letra A, olha só o que está pedindo na letra A. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. Então, aqui, modo informal é esse modo espontâneo, é esse modo que a gente fala mesmo no dia a dia, sem estar se preocupando se as palavrinhas que a gente está utilizando está correta ou não, essas palavrinhas que a gente repete muito, né, no cotidiano, beleza? Então esse modo é o mais informal, sem se preocupar em se está falando realmente correto ou não, beleza? Então aí vocês vão copiar aqui, ó, da fala aqui em cima, o que mostra o modo mais informal ou mais espontâneo. Então as palavrinhas, por exemplo, vamos dar uma verificada, ó, quando ele fala assim, ó, entende, né? Ele está utilizando o que? Um modo mais informal, mais espontâneo, ok? Quando ele diz a palavrinha também, vamos verificar outra aqui, ó, olha, né? Então essa palavrinha também está dando essa ideia de informal, de espontâneo. Outra palavrinha, ó, certo, né? É uma palavrinha que são palavrinhas que a gente costuma utilizá-las no cotidiano, né? De modo informal, beleza? Aí vocês dão uma olhadinha aí, olha, assim. Então temos essas palavrinhas. Então vocês copiem elas aqui embaixo, né? Porque é o que está pedindo, ó.
modo mais informal e mais espontâneo de quem? De que o comprador, né? Que ele fez o quê? Que ele utilizou, beleza? Na letra B, ó, o que revela que a fala, olha, agora é de quem? A fala de quem? Do vendedor é mais formal, olha, é mais formal. Então, quando fala mais formal, ele não fala de qualquer jeito, né? Então, ele tem as palavrinhas mais elaboradas, né? Ele procura falar corretamente, ok? Sem erros. Isso aí é modo mais formal, né? Ok? Ó, mais cerimonial, mais formal, beleza? Então a dica aí para vocês, ó, observando aqui em cima as falas de quem? Na letra B, as falas de quem? As falas do vendedor. Que palavrinhas nós podemos ter ali, ó, de modo mais formal, né? As palavrinhas, por exemplo, ó, pois não, cavalheiro, olha só, cavalheiro, né? Que mais que a gente tem ali em cima? O sim senhor, olha só, são palavrinhas que são utilizadas de modo mais o que? Mais formal, mais cerimonial, beleza? Então vocês vão fazer o que? Copiá-las aqui, ok? Vamos dar sequência aqui, só voltando aqui, olha só, antes de dar a sequência ali, até aqui são as atividades que vocês vão fazer durante essa quinzena, beleza? E aí só lembrando a vocês que eu pedi lá no início para vocês, ao realizar essas atividades, vocês tirar pelo menos uma foto de vocês, né, mostrando vocês, copiando, fazendo as atividades e enviar junto para mim, beleza? Quem puder, é claro, tá bom? Então, belezinha, até aqui são as atividades dessa quinzena, beleza? Agora a gente vai passar para o momento de correção das atividades da aula anterior, beleza? Que foi o que? A atividade número 7, que foram das páginas, ó, 42, 43, 44 e 45, que foi justamente o que? O pedido de leitura da crônica, né, que foi o título Comunicação, e aí depois veio o que? Veio as atividades, olha só, que foi a parte de compreensão do texto, atividade oral e escrita. E a número 1 estava solicitando o seguinte, ó, você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Aí foi o que? Resposta pessoal, você conseguiu ou não? Né? Resposta pessoal sua, se você conseguiu, você coloca sim, eu consegui, se não, não. Beleza? A número 2 aqui, ela está aqui, mas eu não coloquei para vocês, tá? Eu coloquei a número 3. Olha, então vamos para a número 3. A crônica Comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Quais são os personagens dessa história? Então, nessa história aí da crônica, que é uma narrativa, nós tivemos dois personagens, que foram eles, ó, um comprador e um vendedor, beleza? Então, corrigido. A número 4, qual é o assunto? Né? Qual é o assunto dessa história? O assunto, olha, o comprador, além de se esquecer do nome do produto, não consegue explicar ao vendedor o que quer comprar, beleza? A número 5 era marcar um X na correta, ó. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Ou seja, eles estavam em uma rua bem movimentada? Não. Em uma praça? Também não. Em uma estação de metrô? Também não. Em uma loja? Ok. Eles estavam aonde? Em uma loja. Beleza? Então, corrigida também. A número 6. A número 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante uma sequência de vários dias? Não.
O período de um dia inteiro? Não. O período de uma noite inteira? Não. A circunstância de uma conversa? Sim. Então, a circunstância de uma conversa é a resposta correta. Beleza? A número 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Aí estava solicitando o seguinte, ó, marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com os personagens, consigo mesmo, com outro narrador, com o leitor da crônica. A correta é essa aqui, ó, com o leitor da crônica. Beleza? A número 8. Em um momento da crônica, o comprador diz. Então vamos verificar o que o comprador diz. Olha só. A palavra me escapou por completo. Então ele diz isso. O que significa a expressão destacada, que é essa expressão circulada acima? Explique com suas palavras. Então isso aqui são só sugestão, ó. Significa o quê? Que ele esqueceu completamente o quê? A palavra. Não é isso? Que ele esqueceu completamente a palavra. Que palavra? A palavra que é o nome de quê? O nome do objeto que ele queria comprar, né? Beleza? Então, corrigido também. A número 9. Olha, releia este trecho. Então, vamos fazer a leitura do trecho. Olha só. Presta atenção nas minhas mãos. Presta atenção nas minhas mãos. Embaixo, considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Então, esse aqui eu dei até a dica para vocês, que foi o que? A gestual, que é o que? Que é uma linguagem dos gestos. Beleza? Então, foram essas as atividades, né? Foram corrigidas. Bons estudos a todos vocês. Qualquer dúvida é só estar questionando no meu WhatsApp, beleza? E não esqueçam de estar enviando as fotos das atividades também, ok? E se possível, tire uma foto de vocês também realizando-as e mande junto, beleza? Um abração a todos, bons estudos e até a próxima aula.